Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal Spider145. Continuando aí com a série Graphic Novel da Editora Abril, que a gente está fazendo aí de trás para frente. Estamos na edição 8, né? Esse volume, galera, é o primeiro em lombada quadrada, né? E papel offset. E a galera deve ter tomado um susto na época, que estava acostumado aí, né? As 7 edições anteriores foram materiais da Marvel e da DC. E aí de repente entra um material assim, né, galera? Mas é o que eu disse antes, essa coleção da Editora Abril deu oportunidade para os leitores conhecerem outros tipos de materiais, né? Indo da Marvel, da DC, passando aí por Eisner, depois material europeu, espanhol, né? Francês, né? E diz a lenda que esse material meio que assustou, né, os leitores na época, que foi lançado na coleção Graphic Novel, e que quase que a série Graphic Novel foi pro saco, mas acho que não, porque nesse momento a Abril estava lançando uma por mês certinho, e depois a Abril ainda lançou dois outros materiais do Eisner, né, Um Sinal do Espaço, na coleção Graphic Album, e depois O Coração da Tempestade em 2 volumes, né. Esse material, galera, ele chegou a ser republicado pela Companhia das Letras numa edição que tem mais obras. Qual foi mesmo? Putz, tá. Ela foi republicada em 2009 no encadernado Nova York, Vida na Cidade Grande, pela Companhia das Letras. Então, 99, 2009, 20 anos depois, né? Então só que a história única, né, em edição única, a única publicação foi aqui nessa edição, tá? O Will Eisner, galera, foi diz, né, também a lenda que ele foi quem popularizou o nome Graphic Novel, né, de novela gráfica. E ele é considerado o mestre da arte sequencial, né? O maior prêmio dos quadrinhos leva o nome dele, né? O prêmio Eisner, o Eisner Award, né? É o Oscar dos quadrinhos. O Eisner também é criador do Spirit, né? Do personagem Spirit, que ganhou um filme em 87 para TV, que é com o ator que fez o Flash Gordon, e depois ganhou uma reinterpretação pelo Frank Miller, que o Frank Miller já estava bombando por causa do 300 Esparta, 300 e Sin City, e ele produziu um filme que não foi muito bem, né? E apesar do elenco, né, que tem o Samuel L. Jackson, tem a Scarlett Johansson, tem a Eva Mendes, né? Mas o filme não foi bem. Acho que o Miller quis, sei lá, mostrar tudo que ele fez no 300 e no Sin City, quis transpassar isso, né? Mostrar isso no Spirit, mas não foi bem na crítica. Realmente é um filme meio chatinho de assistir. Bom, galera, fora esse edifício, o Eisner, acho que não sei se eu falei, eu falei, né, que a Abril ainda publicou Um Sinal no Espaço, em cores, e No Coração da Tempestade. E fora isso, tem vários materiais que foram publicados por outras editoras brasileiras. A Devir e a Companhia das Letras publicaram a maioria deles, né? Entre eles aí tem a Avenida Droopy, Um Sinal no Espaço, O Nome do Jogo, O Complô, A História Secreta dos Protocolos dos Sábios do Sião, O Sonhador, Nova York, A Vida na Cidade Grande, que eu já falei. Aí tem outras HQs, tem O Último Cavaleiro Andante, A Baleia Branca, A Princesa e o Sapo, Faguinho Judeu, e é isso, né? Tem muitas obras, né? Além de livros também, né? E, bom, o que eu ia falar mais? Acho que é isso. O edifício foi publicado lá fora pela Kitchen Sink, tá? E em 87, e aí em 89 saiu por aqui pela Editora Abril, certo? Galera, vamos lá, ó. Lê aqui a introdução. Ó, como nascem as histórias? Não estou me referindo aos processos técnicos, mas sim à forma como brotam as ideias. Será que basta olhar perdão, ao nosso redor, absorver um acontecimento exás? Em alguns casos isso até pode ser verdade, porém quando falamos de um certo gênio dos quadrinhos chamado Will Eisner, aí a história é outra. O que Eisner faz não pode ser rotulado como ideias quadrinizadas.
Ele consegue transmitir com bastante intimidade pequenos trechos de suas muitas experiências de vida. E não é só isso. Seus contos sempre são retratados entre os anos 30 e 50, época cuja riqueza, difícil de expressar, define-se numa única palavra: nostalgia. O edifício reúne de forma quase mágica as frustrações e qualidades do homem em conflito com as injustiças do destino. É uma história cheia de sentimentalismo que nos leva a indagar nossa própria existência. Esta é a proposta de Will Eisner. Esta pode ser a sua proposta, né? E aqui tem uma citação aqui. Os edifícios antigos não nos pertencem. Em parte são propriedades daqueles que os construíram, em parte das gerações que estão por vir. Os mortos ainda têm direito sobre eles. Aquilo porque se empenharam não cabe a nós tomar. Temos a liberdade de derrubar o que construímos. Da mesma forma, o direito sobre obras a que outros homens dedicaram a vida para erigir não desaparece com suas mortes. E aqui, galera, uma prefácio aqui do Eisner, de 1987, da edição da Kitchen Sink, né? Depois de muitos anos vivendo numa cidade grande, gradualmente desenvolvemos um senso de assombro. Isto porque muito que acontece ao nosso redor é inexplicável e ao mesmo tempo mágico. Enquanto eu crescia em meio à turbulência da vida urbana, era preciso apenas um estado de alerta superficial para enfrentar o ritmo das mudanças e experiências que desenrolavam. Havia pouco tempo para questionar a rápida substituição de pessoas e de edifícios. Tais coisas deviam ser aceitas como normais. À medida que fui envelhecendo e acumulando recordações, passei a me sensibilizar mais e mais com o desaparecimento de pessoas e referências urbanas. Para mim, eram especialmente perturbadoras as inexplicáveis demolições de prédios. Eu sentia como se, de alguma forma, eles tivessem alma. Agora estou certo de que essas estruturas marcadas por risos e manchadas por lágrimas são mais do que edifícios inertes. É possível pensar que, ao fazerem parte da vida, não tenham absorvido as radiações provenientes da interação humana. Eu me pergunto sobre o que resta depois de que um prédio é demolido. Will Eisner, Flórida, 1987. Galera, esse edifício, eu acho que o Eisner pegou como referência, eu não pesquisei sobre isso, mas um edifício que realmente existe ou existiu em Nova York, que aparece em um monte de filmes. Se não é ele, é um prédio muito parecido, né? Ele fica de esquina, assim, nesse formato. Eu acho que tá? Não tenho certeza. Então, galera, aqui nada mais é que a história, né, de um edifício e de 4 pessoas que passaram por perto dele, que tinham encontros perto dele de alguma maneira, né? Então aqui já começa mostrando a história do edifício, né? Durante 80 anos o edifício permaneceu ereto na intersecção de 2 grandes avenidas. Ele era um marco cujas paredes foram desgastadas pelas chuvas de lágrimas e golpeadas pelos risos. Com o tempo, o invisível acúmulo de dramas rodeou sua base. Certo dia, o prédio foi demolido e em seu lugar restou apenas uma lúgubre cavidade e resíduos de destroços psíquicos. Meses depois, uma nova torre ergueu-se da cratera. Hoje, numa hora qualquer da manhã, aparecem na entrada do prédio 4 fantasmas: Monroe Mensch, Gilda Green, Antônio Tonati e P.J. Raymond, né? E aí, galera, o Eisner começa a contar a história dos 4, né? Dos 4 fantasmas que estão aqui na frente do prédio. E aí do Monroe, né? Que aí num tiroteio, uma criança é baleada, ele não conseguiu salvar e ele passa a dedicar a vida para as crianças. Ó, teve um tiroteio e um menino foi baleado, que ele poderia ter salvado. Ele se sentiu culpado e começou a dedicar a vida dele para as crianças, mas sem sucesso, né? Trocando de emprego, foi trabalhar na caridade, tudo em prol das crianças, né? Até a morte dele, tá? Depois tem a Gilda Green, que era uma moça que se apaixonou por um poeta e ela via ele toda semana na frente do prédio. Só que ele não ganhava dinheiro, ele não tinha muita, não é ganância, né, galera? É ambição na vida. Só que ela precisava de uma pessoa com mais, que tenha mais, né, como é que é? Projeção de vida, né? E aí
ela fala que vai casar. Ela começa a trabalhar como secretária de um dentista e ela fala que vai casar com o dentista, né? Aí assim ela casou-se. E ela teve tudo de bom, do melhor com o dentista. Só que um dia, e ela continua ainda encontrando o poeta toda quarta-feira na frente do prédio. E aí um dia aqui ela vê que o dentista viu. Aqui não mostra, mas o dentista viu os dois. E ela tenta falar com o dentista, vai no consultório dele. Não, foi pra casa, ele não apareceu, foi pro consultório para falar com ele. E lá ela vê ele com uma amante também, ó, né? E aí a relação dos dois nunca mais foi a mesma. E ele continuou fazendo as coisas dele. Ele, ó, arrumando uma desculpa pra ela, ó. Gilda, você pode ir ao meu consultório hoje? Minha enfermeira está doente, desculpa, mas você sabe que eu sempre faço compras quartas-feiras. E aqui ele acaba dizendo, numa discussão na cama, ele acaba dizendo que ele sabe, né, do que ela faz nas quartas-feiras. E ela fala também da enfermeira. E ele fala pra deixar a gente kits, né, e vamos seguir a vida assim. Só que e ela continua indo lá toda quarta-feira e começa a ficar doente. E a vida dela em casa não tá boa. Até que um dia ela morre também. E o poeta fica. Mesmo depois, na primavera, no dia da inauguração do novo edifício, Gilda não apareceu, né? Aí ele foi até o marido, o dentista, e o Gilda morreu 4 dias atrás, né? Mas o poeta continuava vindo lá. Aí vem a história do Antônio Tonati, que é um menino que era músico, né? Tocava violino e tal, só que, ó, o professor chegou pra ele e falou que o maestro falou pra ele que ele, ó, embora você mostre talento para a orquestra da escola, não terá chance alguma como músico profissional. E ele né, tocou a vida toda. E ele, depois disso, né, não poderia ser músico profissional, ele tocava em festas, em eventos da família e tudo mais. E foi, ó, no velório da esposa que morreu. E teve um momento que ele não podia mais trabalhar, depois que ele caiu, né, trabalhando, não podia mais trabalhar. E ele foi tocar na rua, na frente do edifício, né? E, inclusive tem um crossover aqui da primeira história, da Gilda, né, da segunda história, né? E as coisas aconteciam enquanto ele tocava. Às vezes até um cara estava chateado, ouviu a música, né, em inúmeras ocasiões ele incutia a determinação dos mais fracos. Até um dia que ele morreu. Ao término da construção do violinista morreu. Naquela primavera, ao inaugurar o prédio, Antônio Tonati não estava mais lá. E aí vem a última história, que é o P.J. Hammond, né? Esse aqui é o pai dele, não é ele é esse aqui. O pai dele depois falece, ele assume os negócios da família. Tiveram que vender o prédio, né? E aí ele ficou... Aqui já é ele, né? Depois que o pai morreu, aqui já é ele. O pai morreu. Com o tempo, seu pai morreu e P.J. herdou a companhia. E aí ele comprou... Perdão, galera. Comprou todas as casas da região, né, do quarteirão ali. E faltou o prédio que eles tinham vendido. E ele queria, né, comprar de volta, por conta da infância. Eu quero esse prédio, compre de volta. Lamento, PJ, os Etons não pretendem vender. Eles recusaram todas as nossas ofertas. Esse prédio fez parte da minha infância. Tinha muito orgulho de sermos os donos dele. Você percebe porque eu quero de volta? Então a vida dele foi tentar comprar o prédio. Até que envelheceu bastante. E com um amigo que ele tinha na prefeitura, na parte de fiscalização, ele pediu um favor, né, de jogar um monte de taxas, de problemas lá para os caras venderem o prédio, né? Olha lá, ó. PJ, você está me colocando numa posição delicada. Aí ele fala, você está nas minhas mãos, que ele sempre ajudou esse cara. Despeja um monte de infrações sobre eles, o prédio é velho e não vai ser difícil. Até que ele consegue comprar o prédio, ó. Foi exatamente o que aconteceu. Por fim, PJ Hammond tornou-se dono do edifício. E aí ele se mudou para lá, o escritório para lá, só que o prédio realmente estava em más condições. E aí para reformar ia gastar muito dinheiro, e eles já estavam sem dinheiro na empresa. E aí né, os empregados dele aqui disse que ele tinha que vender o prédio, não tinha outro jeito. Este ano foi uma catástrofe, você desperdiçou uma fortuna neste buraco. Não chame o edifício de buraco.
Nós temos a construtora que vai demolir o mausoléu e construir um novo edifício. E não é só, eles até concordaram em pôr seu nome no arranha-céu, o edifício Hammond. E aí ele acaba cedendo, tudo bem, vendam. Só que ele se joga pela janela. A vida acabou. Naquela primavera o edifício Hammond foi concluído. É o edifício Hammond. Certo dia, enquanto nossos 4 fantasmas aguardavam em meio à multidão, alguma coisa aconteceu. Tinha um limpador de vidro lá e de repente desprende aqui, né? E ele começa a cair, né? Olhem, olhem, onde? Cadê? Lá em cima. E os 4 fantasmas aqui. E aí, galera, olha, é arrepiante, eu tô me arrepiando agora. Santo Deus, o lavador de janela está caindo. Cuidado, balde, ó. Que final, galera. Aí um fantasma ajuda a criança, que é o que queria sempre ajudar as crianças, né? Por conta da criança que foi baleada. O poeta vê a amante. E a hora que ele corre, ele acaba salvando um homem que ia cair o rodinho na cabeça do cara. Acaba salvando. Calma, moço. Bom trabalho, moço. O senhor tirou esse cara do caminho. O lavador ainda está lá. Né, ó. Assim, então a segunda boa ação, né, do fantasma. Aí tem a terceira, que é o velho, o P.J. Hammond, segurando aqui, né, porque o lavador de janelas caiu e ficou segurando na marquise aqui no letreiro. E o fantasma do Hammond segurando o letreiro para ele não cair. E no final, o violinista, para ele se acalmar, para o lavador se acalmar e ficar aguentando segurar lá, tocando uma música para ele ficar calmo. Ó, não sei como ele não morreu, foi um milagre. E aí, galera, é isso aí, olha só. Os 4 acabaram fazendo boas ações no final, né? Mesmo fantasmas. E aí termina, por fim a multidão se dispersou, as pessoas ainda surpresas partiram e o fluxo normal de vida retornou ao redor do edifício. E assim a nova construção dá início à sua existência, acumulando suas próprias lendas, até que algum dia também venha abaixo e seja substituída por outra. E aí aqui um diálogo, né, de um casal de novo, né, remetendo ao casal antigo. A gente tem que parar de se encontrar assim, Jorge. Mas Ellen... E aí termina, galera. Sensacional, não? Sensacional. Essa aqui foi publicada em fevereiro de 89. Sensacional. Eu me arrepiei agora. E eu já li isso aqui algumas vezes. Galera, é isso aí. O Edifício, Graphic Novel número 8. Do Will Eisner. Uma história sobre a vida e morte de um edifício. A próxima, galera, vai ser Batman, Filho do Demônio. Essa aqui já foi republicada pela Panini em capa dura, tá? O Filho do Demônio é de... Aqui já falando do edifício, né? Então não foi surpresa, a galera já estava sabendo. Janeiro de 89, tá? Essa é a próxima aí. Galera, essas edições minhas aqui estão em estado de banca. Tanto Filho do Demônio como o Edifício. Tá certo, galera? É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like se gostaram. Por favor, se inscrevam no canal e ative as notificações aí para ajudar a gente a crescer, beleza? É isso aí, galera. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.